A Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, realiza nesta segunda-feira uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e outras instituições para discutir o projeto de parceria público-privada que tem provocado polêmica. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Sintep, Henrique Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde ao telespectador. Presidente, essa reunião aí do governo, né, convocada pelo governo com o Sintep e estas outras instituições, entre elas OAB e Ministério Público, é para que se explique melhor aí esse projeto das PPPs na educação pública de Mato Grosso? Perfeito. Nós recebemos um convite na sexta-feira à tarde para estar nessa reunião hoje às 15 horas, onde o governo pretende fazer uma espécie de um diálogo com algumas instituições sobre esse projeto. Mas é bom que se diga que o Sintep, já desde antes do início da greve e depois que ela iniciou, já cobramos reiteradas vezes ao atual secretário de Educação que realizasse uma audiência com a direção do Sintep para que a gente pudesse discutir os pontos pelos quais levou os trabalhadores da educação a estar nessa greve por tempo indeterminado. Então, portanto, essa reunião já era para ter acontecido antes, perfeito. Então muito antes de apresentar o projeto. Nós gostaríamos de ter uma audiência com a direção do Sintep. Nós ainda insistimos nesse ponto porque a greve dos trabalhadores da educação não é só a questão da RGA, como vocês mesmos sabem, é também esse projeto de parcerias públicos-privados e a questão da realização do concurso público, uma vez que nós temos mais de 60% do quadro de pessoal são de contratados temporariamente. Portanto, quero aqui, de novo, cobrar em público aqui a audiência com a direção do Sintep, que estamos cobrando há muito tempo com o secretário de Educação. Presidente, o que é que o Sintep e os professores, os profissionais querem dizer exatamente que não concordamos com as PPPs se elas interferirem na gestão pedagógica? O que é que o Sintep aceita, o que é que ele não aceita? Veja bem, diferente do que de forma leviana, o próprio governador do estado utilizou um meio de comunicação para dizer que o Sintep está mentindo, o documento do governo está aqui para as pessoas poderem verificar, está escrito inclusive em língua portuguesa, e aqui no documento do governo, para além da construção, reforma e ampliação das escolas, itens dos quais nós não temos nenhuma contrariedade com relação a essa questão da construção, reforma e ampliação, mas o governo pretende ao mesmo tempo passar também a gestão administrativa da escola e passar serviços que são desenvolvidos hoje por profissionais da educação, profissionais esses devidamente reconhecidos como verdadeiros profissionais, amparado pela Lei 2014, amparado inclusive pela Lei de Carreira aqui no estado de Mato Grosso. Em tese, significa dizer o seguinte: na carreira dos profissionais da educação, nós temos 3 cargos hoje, de professor, técnico e apoio. Em tese, o governo está dizendo que quem desenvolve a função de técnico e de apoio são serviços não pedagógicos e, junto com os demais serviços de construção, reforma e ampliação, estaria inicialmente sendo repassado para a iniciativa privada, e o documento do governo vai mais além, dizendo que futuramente a própria SEDUC, o próprio governo do estado, é que estaria dizendo o que seria ou não seria serviços não pedagógicos. Então não dá para poder aceitar o projeto da maneira que ele está. Na semana passada o governador negou que essa rejeição tem a ver com a terceirização ali do Detran, que era muito semelhante pelo sindicato. E disse ainda que a motivação no caso da ocupação das escolas pelos alunos é política, que há um envolvimento dos sindicatos e a questão não é só o projeto. Eu quero dizer que política ela é sim, porque todo ato é um ato político. Agora, o que ela não é partidária ou eleitoreira. Então, acho que o governador precisaria, inclusive, de respeitar a história dos estudantes. Né? A movimentação é chamada pela União Mato Grossense dos Estudantes, junto com outra organização que os estudantes têm aqui no estado de Mato Grosso. Eles leram o documento, entenderam exatamente o que significa isso para a escola pública e qual é o risco que isso pode trazer a médio e longo prazo, porque nós estamos falando de uma parceria público-privada que não é para a gestão do senhor Pedro Táxi, é uma parceria público-privada que tem a duração de 30 anos dentro do espaço da educação. E nós já conhecemos esse projeto de outros lugares, o próprio exemplo do que já aconteceu na rede municipal de Belo Horizonte. Esse projeto já está bastante adiantado também no estado de Goiás, e é um modelo, inclusive americano, que já não deu certo lá e está tentando se implantar aqui no Brasil, em muitos estados, onde alguns governos, aí sim, do ponto de vista político, partidário, eleitoreiro,
tem muita preocupação com o setor privado e quer repassar, quer trabalhar na lógica de cada vez menos Estado e cada vez mais mercado, cada vez mais a iniciativa privada. E o perigo que se tem é porque nesse mesmo espaço nós já denunciamos que a relação entre o público e o privado nem sempre está tão no processo de lisura como foi o exemplo da denúncia de corrupção dentro da SEDUC, inclusive motivo hoje da nossa manifestação naquele órgão. Presidente, nesse projeto aí das PPPs, existiria também um forte componente de um debate ideológico. PT de um lado, PSDB do outro, passa também por aí. Nós, no espaço do sindicato, não temos preocupação com o que diz as questões dos partidos políticos propriamente dito. Agora, é óbvio que nós temos, sim, uma defesa dos serviços públicos, da gratuidade na escola pública, e independente de quem seja o governo, seja PT, seja PSDB, até porque o próprio governo do PT também é governo que já investiu muito nessa questão de concessão para a iniciativa privada de alguns setores, dos quais sempre teve muita crítica nossa, do ponto de vista sindical, que defendemos o direito e o interesse do trabalhador. Então, portanto, nós achamos que a saída para esse conflito que está instalado agora não é o governador vir ao meio de comunicação acusar uma instituição como o Sintep, que possui mais de 50 anos, de que estaria mentindo. Nós queremos que seja feito o debate a partir das conferências, não de audiência pública, inclusive para poder esclarecer a sociedade, porque a escola pública é um tema muito caro para a sociedade. Até pouco tempo, negro, índio, mulheres, parcela da sociedade não tinha acesso à escola pública. O acesso à escola pública de 4 a 17 anos está tendo a obrigatoriedade agora para 2016. Então, não dá para poder ter projeto dessa natureza sendo colocado no espaço da escola sem um amplo debate. Se existe um princípio de irresponsabilidade nesse processo todo, veio da parte do governo pela forma pelo qual ele tentou implementar um projeto dessa magnitude, sem com isso ter feito um debate amplo com a sociedade mato-grossense. Presidente, em relação à RGA, o senhor acredita que os servidores estão sofrendo pressão dos dois lados? Porque no começo os sindicalistas diziam que o governo estava lá impedindo que eles participassem das reuniões e agora a gente vê servidores que também não conseguem, que não desejam aderir, tentando trabalhar e não conseguem entrar. O que está acontecendo? Infelizmente, na sexta-feira nós tivemos um episódio que inclusive não foi noticiado da maneira que ocorreu por alguns veículos de comunicação. De fato, houve uma invasão dentro do movimento dos trabalhadores de alguém que tentou passar com o carro. E dentro de um movimento, nem sempre você tem governabilidade sobre tudo, e ocorreu aquele fatídico episódio. Agora, a sociedade já conhece a história do Sintep Mato Grosso, não é a primeira greve que nós realizamos, e somos contra os excessos, venha de que lado venha. Então, portanto, a nossa greve continua firme, forte, mais de 90% dos trabalhadores da educação estão em greve nesse momento. Ela, do ponto de vista geral e unificada do conjunto dos servidores, continua forte e nós esperamos que o governo tenha sensibilidade, venha à mesa de negociação com os servidores, porque do jeito que está o projeto do governo, é um calote que está sendo colocado para cima dos servidores, como você bem colocou aqui no seu comentário. O governo, inclusive, já quer dizer aos servidores um adeus ao RGA, inclusive, de 2017. Agora, presidente, essa proposta os servidores não aceitam, essa última proposta do governo. A proposta do governo tem dois vícios que precisam ser superados. Nós até ficamos animados quando o governo, pela primeira vez, falou nos 11,28%, entendeu? Que a gente poderia, inclusive, continuar no diálogo para avançar na negociação. Mas o governo traz uma proposta, se fecha em torno dela, que tem dois problemas principais. O primeiro deles é dilatar demais o prazo, querer negociar a RGA de 2016 lá em 2017. O fórum disse que não aceita, até aceitaria discutir, talvez, a lógica de um parcelamento, mas desde que isso fosse dentro do exercício de 2016. O segundo aspecto preocupante na proposta do governo é que o governo só se compromete com 6%. Então, não é verdadeira a informação de que o governo está segurando os 11,28%. Essa informação não é verdadeira. Ele só se compromete com os 6%, os 5,28%, ele está dizendo aos servidores que só concederia os 5,28% se chegasse a se enquadrar no limite prudencial dentro da lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma variável que os servidores e o movimento sindical não têm governabilidade sobre ela. O governo pode muito bem manipular os números. É ele que define o número de secretarias, é ele que define contratar ou destratar pessoal em cargos comissionados, então não dá para poder aceitar a negociação dessa maneira.
esperamos que o governo do estado tenha sensibilidade para vir discutir com o fórum, ouvir ele dizendo que vai abrir de novo o canal, que o canal de negociação está aberto. Nós queremos avançar para esse ponto, para que a gente possa, no caso, por fim a greve dos servidores de um modo geral e, no caso da educação, dialogar com o concurso público e com as parcerias públicas-privadas. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e estaremos sempre à disposição. Muito obrigada, presidente.